Olá pessoal, eu sou o professor Lyndon Johnson de Biologia. Vamos iniciar a aula número 22, sendo que o conteúdo é reflorestamento, terceira série do ensino médio. Vamos lá. Reflorestamento. O reflorestamento consiste na reposição da vegetação em locais que foram anteriormente desmatados. O Brasil situa-se entre os 10 maiores países em florestas plantadas no mundo. Tá, vamos entender isso aí. A atividade de reflorestamento pode trazer uma série de benefícios, como aumento de empregos diretos e indiretos, diminuição da pressão sobre as florestas nativas, proteção da superfície do solo, diminuindo os riscos de erosão, porque acontece muito, né? Principalmente quando se desmata, né, o solo ele fica desprotegido. E a partir disso aí, o que vai acontecer? Né, quando acontece assim, algum processo de intemperismo, né, quando estão muitas chuvas, o que vai acontecer? Então, o solo ele é retirado muito de suas substâncias, né, através de um processo chamado de lixiviação. Aí, e com isso, né, o solo vai perdendo nutriente e vai acontecendo, né, essa questão da erosão. Ok, gente? Vamos lá. Proteção das bacias hidrográficas, em que a atividade se localiza. Maior biodiversidade. Retenção do dióxido de carbono. Sabemos, né, que as nossas florestas, né, ela absorve, né, muito carbono através do CO2. Vamos lá. E produção, tá, de oxigênio. Vamos lá. Reposição florestal. A reposição florestal, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser heterogênea e ela pode ser homogênea. Vamos entender. Heterogênea. Quando a reposição da vegetação acontece com a utilização de diversas espécies e tem por finalidade a restituição de alguma função ecológica, como, por exemplo, proteção de mananciais. Então, gente, esse tipo de reposição é mais que o quê? Quando você faz um tipo de desmatamento, então qual é a ideia? É aí que entra a questão do manejo sustentável. Tá? É que quando você retira alguma espécie de árvores, então a gente vai ter que repor, certo? Vamos ter que reflorestar essa área que foi desmatada. Ok? Isso aí é mais de função ecológica, principalmente, tá? Proteger os nossos mananciais. Isso é de fundamental importância. Isso é uma reposição heterogênea. Já a homogênea, ela utiliza-se apenas uma espécie e normalmente atende a fins econômicos, como a produção de madeira para comercialização. Logicamente, né, quando se tira alguns tipos de madeiras, né, para a questão econômica, então, com certeza, existe projetos, enfim, em cima disso aí, né, que é a questão da sustentabilidade. Então, eles vão ter que repor, né, tirando essa madeira, então eles vão ter que repor uma nova, certo? Outra coisa também que que eles fazem muito com as seringueiras, né? Faz também, tem áreas, né, que eles fazem esse desmatamento e eles repõem também a seringueira. Vamos lá. Incentivo governamental. Para estimular o reflorestamento, o governo federal criou o Programa Nacional de Florestas, PNF, pelo decreto número 3.420, ano 2000, que tem como meta o incremento da área reflorestada de 170 mil hectares para 630 mil hectares anuais, a partir do ano de 2004. Seus objetivos são estimular o uso sustentável de florestas nativas e plantadas, fomentar as atividades de reflorestamento, principalmente em pequenas propriedades rurais, apoiar as iniciativas econômicas e sociais das populações que vivem em florestas, reprimir o desmatamento ilegais e a extração predatória de produtos e subprodutos florestais, conter queimadas acidentais e prevenir incêndios. Promover o uso sustentável das florestas de produção, ampliar os mercados internos e externos de produtos florestais,
valorizar os aspectos ambientais, sociais e econômicos dos serviços e dos benefícios proporcionados pelas florestas públicas e privadas e estimular a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas florestais. Bom, gente, então essa é a ideia, tá, do governo. É o quê? A ideia do reflorestamento, como vocês viram essas características, principalmente a questão, tá, da biodiversidade e também a questão da sustentabilidade, ok? Porque isso vai favorecer tanto as populações, né, tradicionais, né, também valorizar a questão social, econômica, enfim. Tá? Vamos lá. Incentivo privado. No Brasil, diversos setores têm investido em ações de reflorestamento. A empresa Texaco, por exemplo, em parceria com entidades ambientalistas, enriqueceu cerca de 1.000 hectares de mata no entorno da reserva Morro da Mina, no município de Antonina, Paraná. Outro exemplo é a Vale, que possui uma área de 387 hectares na região da Amazônia, onde foram investidos 12 milhões com o plantio de eucalipto. Bom, gente, não só o governo tem essa participação, né, da questão do reflorestamento, também empresas, né, particulares, né, ou privadas, tanto faz, né, tem também a sua participação. Vamos exercitar um pouco, tá, o que nós vimos. Enem 2009. Uma pesquisadora desejava reflorestar uma área de mata ciliar, quase que totalmente desmatada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios dos cerrados no Brasil Central e, em seu clímax, possui vegetação arbórea perene e apresenta dossel fechado, com pouca incidência luminosa no solo e nas plantas. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo são principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Vamos lá. Para testar unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou, em casas de vegetação com condições controladas, o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada, sob 4 condições de luminosidade, uma sobre o sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para cada tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi bom, razoável ou ruim, de acordo com os critérios específicos. Bom, então nós estamos vendo aqui, gente, uma tabela que ela mostra os resultados obtidos, né? Então, que diz o seguinte, aí eu tenho as 10 espécies e as condições dessas 10 espécies são essas que vocês estão observando aí, né? O sol pleno, né? O sombreamento, ele tem uma variação de 30%, 50% a 90%, isso de cada uma dessas espécies, dessas 10 espécies. Então, a ideia dela é para o reflorestamento da região desmatada. Então, qual é a ideia da pesquisadora? A região, né, a área lá está desmatada. Então, ela quer ver dessas 10 espécies as únicas, né, a ideia as únicas que podem, né, se adaptar de acordo com as condições, tá, da luminosidade. Vamos lá. A espécie 8 é mais indicada que a 1. Isso alternativa A dizendo, né? Uma vez que aquela possui melhor adaptação às regiões com maior incidência de luz. B. Recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5. C. Sugere-se o uso de espécies exóticas, pois somente essas podem suportar a alta incidência luminosa característica de regiões desmatadas. D. Espécies de comunidade clímax, como as 4 e 7, são as mais indicadas, uma vez que possuem boa capacidade de aclimatação a diferentes ambientes. E a alternativa é recomendado o uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra, com as plantas das espécies 4, 6, 7, 9 e 10, pois essa floresta, mesmo no estágio de degradação referido,
possui dossel fechado, o que impede a entrada de luz. Bom, gente, se a ideia dessa pesquisadora é uma área desmatada, se é uma área desmatada, se ela quer fazer o processo de reflorestamento, o que é que essas espécies, quais as características principais que essas espécies precisam ter? Primeiramente, a incidência de luz, ela é fundamental, ok? Não pode ocorrer sombreamento, certo? Então, dessas alternativas, qual seria, tá, a mais recomendada, tá, para a questão? Seria a letra B, né? Recomenda-se primeiramente a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5. Se você voltar aqui um pouquinho aqui no quadro, então as espécies 2, 3 e 5, se eu for falar da questão da condição de luminosidade, e principalmente sol pleno, então a 2, ó, como está dizendo ali, ela seria boa, tá? A 3, bom, e a 5 também bom. Só que se você for pegar a questão do sombreamento, né? Você vai ver, né, que por que não seria 4? Porque sobre o sombreamento, você pode ver que é 30% bom, 50% bom e 90% bom. Então, essas plantas, vocês sabem, né, elas não iam se desenvolver, tá, tão rapidamente, tá? Porque devido muito sombreamento, e vocês sabem, né, que a planta ela precisa, tá, de incidência da luz solar, tá? Para quê? Para o seu processo de fotossíntese. Tá ok, gente? Tá ok? Vamos lá? A outra atividade seria para você, né, aluno, construir um mapa mental sobre a importância do reflorestamento. Então, com certeza, vocês vão trabalhar com ideias centrais, né? O que é de importante, tá, para o desenvolvimento do reflorestamento. Ok? Então, organize seu tempo de estudo, participe das atividades, tire as dúvidas com seus professores, realize as tarefas e atividades propostas e use o celular para acompanhar as aulas, enviar suas atividades e comunicar-se com professores e colegas. Qualquer dúvida, procure a plataforma Eduque e tire as suas dúvidas. Obrigado.